O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Este filme chegou aos cinemas em 2003 e fechou a trilogia que começou com um filme que apresentou personagens incríveis, um segundo filme que trouxe uns avanços tecnológicos que fazem diferença no cinema até hoje, e para esse terceiro filme, esses dois aspectos se uniram para criar uma obra estupenda. E assim encerrar uma das mais incríveis jornadas já vista numa tela. O filme abre com um presente pro Andy Serkis, porque mostra o personagem dele no passado, ainda como Sméagol, com o rosto do próprio Andy Serkis, assim ele tem o próprio rosto dele eternizado nesse filme, mostrando a queda desse personagem chamado Sméagol para Gollum. A qualidade do resultado final dessa tecnologia de captura de atuação, captura de movimentos que foi extremamente desenvolvida para essa trilogia, nunca cai. E rende um dos personagens mais marcantes do Senhor dos Anéis, saca? É um dos personagens mais memoráveis do qual as pessoas mais lembram. Após a derrota de Saruman, o Pippin acaba achando lá uma esfera que acaba revelando, sem querer, planos do Sauron para invadir e destruir Minas Tirith, capital de Gondor, para onde o Aragorn tá cada vez mais se preparando para assumir seu papel de rei. E o Gandalf sai na frente de todo mundo para avisar a cidade do perigo que é iminente. E é lá em Minas Tirith que a gente conhece o único personagem novo do filme, que é o Denethor, pai do Boromir e do Faramir. Inédito nesse filme nas edições normais, nas estendidas ele aparece nas duas torres. E o Denethor tá consumido por desesperança, por luto, porque ele já sabe que o filho dele morreu. E nisso ele meio que largou Minas Tirith. As defesas de Gondor estão largadas, não são suficientes, então eles dependem de que Rohan mande o exército deles para ajudar. O Denethor é interpretado pelo John Noble, e ele consegue fazer esse personagem que é muito complexo, extremamente odiável, que é incapaz de demonstrar amor pro filho mais novo. Isso culmina numa das melhores cenas desse filme, que é quando ele praticamente entrega o Faramir pro abate, e quando ele manda isso, o pobre do Faramir fala lá, If I should return, think better of me, father. É o filho pedindo pro pai amar ele. E o cara faz o ator, o David Wan, que faz o Faramir, ele é muito bom, porque você vê o coração quebrado na cara dele. E isso ainda leva à sequência onde o Faramir e a tropa dele lá tá indo pra, basicamente, a morte, né? Uma luta que não tinha como ganhar. E isso intercalado com o Denethor almoçando lá, pedindo pro Pippin cantar. E o Pippin canta uma música de desesperança, de tudo vai desaparecer, tudo vai acabar. O Peter Jackson, aqui o diretor, né? Ele fez uma coisa muito sagaz, que muita gente acha nojenta, mas que é muito sagaz, em que você não vê o Faramir e a tropa dele sendo mortos. Você só vê o Denethor comendo, ou seja, destroçando o frango ou comendo a fruta, escorre vermelho, assim. É nojento, mas é o sangue escorrendo, ele destruindo o frango, o exército lá dele, a tropa dele sendo destroçada pelos orcs. E também bem pela mão dele, né? O sangue tá nele porque ele que mandou essa besteira. Todas as tramas apresentadas nos dois primeiros filmes chegam ao fim aqui nesse terceiro filme num roteiro que é bem redondo. E sim, pra que isso aconteça, até que tem uma apelação aqui pra alguns diálogos expositivos demais, digamos assim, em alguns momentos, mas que nunca incomodam, porque tá tudo cercado de tanta coisa tão boa que nunca incomoda de verdade. Você nunca tá... Nossa, eles estão parando pra explicar tanta coisa, hein? Você nem percebe. Você tem aqui a longa, fantástica e impressionante batalha nos campos de Pelennor, em frente a Minas Tirith. Minas Tirith, que é aquele cenário magnífico e assombroso. E essa batalha vai ser referência para batalhas medievais no cinema para sempre. Aliás, a chegada dos Cavaleiros de Rohan no meio dessa batalha e o discurso do Théoden não tem um pelo que fique encostado na sua pele. O Théoden é interpretado pelo Bernard Hill, e ele faz aqui a encarnação daquele que não vê esperança em vitória, em sobreviver, mas que vai dar tudo de si até o final e não vai se render ao abatimento. E quando ele consegue contagiar o exército dele com esse sentimento, ele contagia a gente. Vê no cinema, quando esse filme saiu a primeira vez, na hora que ele solta esse discurso, a sensação que dá é que sua cadeira do cinema virou um cavalo e você vai cavalgar em batalha junto. Obviamente tem uma quantidade de CGI em tela muito grande, mas é tudo tão bem mesclado com atores e cenários reais que resulta dessa obra fascinante que não sei se um dia vai ficar realmente visualmente datada. Tô falando aqui quase 20 anos depois e os efeitos ainda estão magníficos. É uma consagração do puro espetáculo que essa trilogia oferece. A um ponto de que, mesmo se você como espectador não é muito fã dessa história, o poder de entretenimento desses filmes ainda é muito grande. É uma façanha técnica que oferece uma imersão ímpar na ação, na adrenalina e no desespero. O roteiro de Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens adapta a obra original de Tolkien com tamanho êxito que homenageia a obra original ao mesmo tempo que conquista novos fãs para ela. Quantas pessoas não foram ler os livros por causa desses filmes, hein? Você foi uma delas? Comenta aí. A forma com que os personagens evoluem, principalmente durante a trilogia até chegar aqui, é certeira. E alguns realmente brilham nesse filme. Por exemplo, a Elwyn. Ela se prova uma peça vital na batalha com a sua obstinação de fazer o que ela acha que é certo, que é lutar pelos que ama. E ela acaba conseguindo o que nenhum homem seria capaz.
O Pippin aqui se torna o último dos 4 hobbits que atinge o nível de amadurecimento que todos precisaram atingir, principalmente porque ele teve que encarar bem pessoalmente os horrores da guerra e a loucura e tirania do seu mestre, né, que ele vira servo do Denethor lá. E os votos de dedicação do Sam em cuidar de outro, no caso Frodo, torna o Sam um símbolo de lealdade que consegue, literalmente nesse filme, carregar os amigos para seus objetivos. Falando da direção do Peter Jackson, ele tem momentos de puro brilhantismo aqui. Seja valorizando os cenários, o escopo das paisagens e as coreografias das batalhas de guerra, seja incentivando, guiando seus atores a chegarem no tom certo para momentos chaves ali, a mão dele estava afiadíssima. Lembra da cena que eu falei do Pippin cantando enquanto o Denethor almoça e o Faramir tá indo pra morte praticamente lá com a tropa dele? Essa sequência é um exemplo perfeito de quando você pega atuação, planos, detalhe, montagem, trilha sonora se unindo para entregar um momento de um impacto emocional muito forte. Falando em trilha sonora, o Howard Shore continua inspiradíssimo e aqui ele entrega algumas das suas composições dessa trilogia que são minhas favoritas. Por exemplo, a música que toca quando Gandalf chega em Minas Tirith e vai subindo a cidade, e a que toca durante a sequência dos faróis de Gondor acendendo até chegar em Rohan. Olha, tipo, de vez em quando eu vou escutar a trilha de novo, eu sempre escuto essas músicas. E são exemplos de como o Howard Shore conseguiu criar a sensação de aventura, de fascínio, de esperança, como poucas obras do cinema já fizeram. Os confrontos finais lá do exércitozinho no portão de Mordor, mesclado com o Sam e o Frodo lutando contra o Gollum para tentar jogar o anel. Outro bom exemplo de montagem e direção aqui, porque carrega os dois momentos de tensão, de drama, de expectativa, saca? Aumenta a sensação do grande clímax que está por vir. Após acompanhar personagens tão queridos e tão bem escritos por 3 filmes, é muito difícil dizer adeus a eles. Parece que foi difícil pro Peter Jackson também, porque tem umas 5 cenas lá que parece que vai acabar, aí vem outra. Parece que vai acabar, aí vem outra. Pra quem foi realmente conquistado por esses filmes, a cada cena extra era yes, graças a Deus, mais uma. Mas, tipo, elas não são gratuitas, saca? Elas têm um motivo lá, elas vão amarrando pontinhas soltas do final que fecha tudo muito direitinho. E elas conseguem, sim, adicionar emoções a algumas jornadas que chegam ao seu fim ali. O Peter Jackson acerta até na última tomada do filme, que é uma porta de uma toca de Hobbit se fechando. Tipo, fechou a história, acabou a história. A porta fecha, a trilha sobe e as lágrimas descem. O Retorno do Rei se prova uma celebração da trilogia e venceu os 11 Oscars aos quais foi indicado. E a sensação dessa jornada épica, de uma coisa tão épica que você vivenciou chegando ao fim, é representada até nos créditos finais, porque nos 2 primeiros filmes, normal, você tem fundo preto, texto branco, subindo. Nesse filme você tem uma arte linda de cada um dos personagens. Isso é uma forma de deixar a gente, porque ainda tá muito estupefato de tudo que a gente acabou de presenciar, ficar uns minutos ali pra, saca, dar uma acalmada, mas mergulhando nessa magia do que você presenciou ainda e se despedindo com mais calma de cada um. Não sei se já aconteceu com vocês no Senhor dos Anéis ou qualquer outro filme ou série assim que chega ao final, trilogia, que é muito bom e quando vai aparecendo o nome dos atores, dos personagens, é como se você estivesse abraçando eles em seu coração. Ao mesmo tempo que, como você tá lá, você vai tendo um tempo melhor pra processar, pra absorver toda aquela torrente de fascínio ininterrupto que você foi submetido. É uma despedida agridoce da Terra-média, porque você tá muito feliz porque ela chegou ao fim, chegou bem ao fim, encerrou tudo direitinho, muito bem feito, mas como toda boa obra, é aquela que te deixa um pouco triste ao final, porque acabou. E ficou aquele gostinho de quero mais, mas encerrou. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Quais dos 3 Senhor dos Anéis você prefere? Você lê os livros? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds. Não deixe de se inscrever aqui.